Muito bem, nação, estamos aqui para o Estúdio RN e eu vou logo direto ao assunto. Nação, o Flamengo jogou bem contra o Vasco, mereceu a vitória, construiu bem, né, o placar de 2-0, mas tem um problema que o Flamengo precisa corrigir. E eu, mesmo apesar da euforia da vitória, da liderança no Cariocão, do provável título da Taça Guanabara, o Flamengo precisa tomar cuidado porque vai ser uma temporada muito longa. No Brasileirão vamos encontrar times perigosos, na Libertadores também e no Mundial de Clubes. Então assim, o Flamengo precisa tomar muito cuidado com as finalizações. As finalizações, elas não estão assim sendo muito bem executadas. O Flamengo domina, pressiona, marca alto. Você vê no primeiro tempo, o Flamengo jogou e o Vasco não conseguiu nem respirar. Só deu Flamengo. O Flamengo teve várias oportunidades, chutou muitas bolas, mas em direção ao gol, apenas uma. Teve aquele pênalti que o Bruno Henrique converteu, bateu muito bem, uma cobrança muito bem feita pelo Bruno Henrique, categoria. O goleiro foi na bola e ele bateu forte no canto, seguiu o manual do cobrador de pênalti. Mas o Flamengo precisa corrigir essa falha de triangulações e de finalizações. Por quê? A triangulação é boa, mas muitas vezes o jogador já está ali próximo da área, a bola volta para o meio de campo, volta para a intermediária. E às vezes até volta para a zaga. Eu sei que às vezes é importante para você reconstruir uma jogada e evitar até uma roubada de bola. Faz sentido. Mas enquanto o Flamengo não abre o marcador, tem que estar sufocando. Isso é o mais imprescindível. É claro e é nítido que o Felipe Luiz faz um trabalho sensacional. O trabalho do Felipe Luiz no Flamengo é muito bem feito, um trabalho excelente. A gente vê que ele já tem um conhecimento técnico muito grande, apesar do pouco tempo como técnico, mas é claro que ele vai aprimorando com o tempo, né, os conhecimentos dele, vai pegando mais experiência como técnico, e aí, logicamente, ele vai conseguir, aos poucos, corrigir alguns defeitos que o Flamengo tem, tá? Agora, ele tem uma coisa de bom, ele é estudioso, e ele certamente vai ver o vídeo da partida, ele vai ver que o Flamengo muitas vezes poderia ter ido mais profundamente e ter sido assim mais eficaz nas finalizações. Isso é treinamento, e obviamente que o Felipe Luiz, ele vai começar a aprimorar um pouco mais isso. Temos que levar em consideração também que estamos em início de temporada. Início de temporada é um pouco complexo, os jogadores vão readquirindo, né, o ritmo de jogo jogando. Você vê que hoje o Michel saiu machucado, né? Então assim, início de temporada é complicado, o jogador tem muita disposição, mas o corpo ainda está naquele aprimoramento, né? Então assim, tem essa desculpa, que é uma desculpa assim bem razoável. Só que o que aconteceu no jogo de hoje? O Flamengo dominou, pressionou, fez 1-0, teve um segundo gol anulado por um triz. O gol não foi legalizado, mas tinha um impedimento do Varela. Só que no segundo tempo, o técnico do Vasco, o Carille, ele fez umas modificações táticas. Ele não mudou ninguém, mas ele fez alterações táticas. E aí o Vasco começou a pressionar o Flamengo foi nas cordas. O Vasco colocou bola na trave, assim, os 20 primeiros minutos do segundo tempo, só deu Vasco. O Flamengo correu um sério risco de ter tomado um gol de empate, ou até uma virada, depois de ter dominado o primeiro tempo de forma impecável e implacável. Mas o Felipe Luiz tem opções, né? Começou a rodar o time, o Varela já tinha cartão amarelo, então já houve a primeira substituição por ali. O Everton Araújo não fez uma boa partida hoje, entrou o Alan, entrou bem, novamente, mais um jogo que o Alan entra bem. Né? O Luiz Araújo depois também entrou, sangue novo. O time jogou bem, em geral todos se comportaram bem na partida, né? Mesmo o Everton Araújo abaixo do que ele pode apresentar, não comprometeu. Agora, o destaque é o Wesley, tá voando, tá sobrando, e a seleção para ele, titular, entendeu? Tá jogando muito bem. Então assim, o Flamengo conseguiu, né, com as alterações do Felipe Luiz, controlar o jogo, segurar o ímpeto do Vasco no segundo tempo, e aí o Flamengo começou novamente, né, a controlar o jogo, até que no final o Cebolinha faz um golaço e sela
por 2-0, uma vitória muito justa. Se o Vasco empata, né, nesses 20 primeiros minutos do segundo tempo, seria injusto pelo volume do Flamengo na primeira etapa. E assim, pegando os 90 minutos, né, o Flamengo dominou uns 70 minutos e o Vasco dominou uns 20. Então assim, o placar de 2-0 fez jus à partida. O Flamengo, no primeiro tempo, podia ter saído do Maracanã, do campo, com uns 3-0, fácil, se tivessem com uma melhor pontaria. Mas eu acredito que o Felipe Luiz, como ele é muito estudioso, né, ele está sempre vendo os vídeos das partidas, ele vai aprimorar cada vez mais, vai ver os tipos de treinamentos mais adequados, né, para finalização, para fazer os jogadores também terem um pouco mais de confiança, e isso vai melhorar. E também, óbvio, quando o Pedro voltar, isso vai melhorar muito mais. Porque o Pedro, quando ele se machucou, ele estava numa forma excelente, e as finalizações do Pedro, muitas vão em direção ao gol. Então, assim, claro, a gente ainda tem esse desfalque enorme do Pedro, que faz muita falta, né? Tivemos também o Jorginho, que não jogou hoje, machucado. Mas é isso, nação. O Flamengo muito bem, né? A liderança do Cariocão, tudo indica que o Flamengo vai ser o campeão da Taça Guanabara, tudo indica. E, possivelmente, tudo indica, o Flamengo continuar mantendo o mesmo ritmo, que a gente vai também levantar o Cariocão 2025, tá bom? É isso, nação. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal, dar aquele like, compartilhar nossos vídeos com os amigos. Saudações rubro-negras.